Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 11 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 44. Uma barata de massa 0,17 kg corre no sentido anti-horário na borda de um disco circular de raio 15 cm e momento de inércia 5,0 vezes 10 a menos 3 kg vezes metro quadrado, montado em um eixo vertical com atrito desprezível. A velocidade da barata em relação ao chão é 2,0 metros por segundo e o disco gira no sentido horário com a velocidade angular ω0 igual a 2,8 radianos por segundo. A barata encontra uma migalha de pão na borda e, obviamente, para. Letra A. Qual é a velocidade angular do disco depois que a barata para? Letra B. A energia mecânica é conservada quando a barata para? O raio do disco é igual a 15 centímetros, como 1 metro é igual a 100 centímetros. Essa medida expressa em metros é R igual a 0,15 metros. O momento de inércia do disco é 5,0 vezes 10 a menos 3 kg vezes metro quadrado, que escrito na forma decimal fica o I do disco vai ser 0,0050 kg vezes metro quadrado. A massa já está escrita na forma decimal e na unidade padrão desta medida. O mesmo acontece com a velocidade linear inicial da barata em relação ao chão. O módulo do momento angular se relaciona com o momento de inércia e a velocidade angular de acordo com a seguinte equação. L é igual a I ômega. Neste caso, a direção do vetor momento angular é perpendicular ao plano do disco. Quando o giro for no sentido anti-horário, o sentido do momento angular será positivo. Vamos calcular o momento angular do sistema antes da parada da barata. Em relação ao chão, a barata que se move na borda do disco gira no sentido anti-horário e o momento angular é positivo. O momento angular da barata é igual ao produto vetorial entre o vetor R, traçado do eixo de rotação e perpendicular a ele, e o vetor momento linear. O vetor L é igual ao vetor R VEC o vetor P. Podemos calcular este momento angular utilizando também a equação. O vetor L vai ser M vezes o produto vetorial entre R e V. O módulo de um produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e o seno do ângulo formado por suas direções. Então, o módulo de A VEC B vai ser o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o seno de θ, o ângulo entre os vetores. Observe que em relação à posição da barata, o ângulo entre os vetores R e V é sempre igual a 90 graus. O vetor velocidade sempre estará formando o ângulo de 90 graus com o vetor R. Então, o momento angular da barata é o L da barata vai ser M vezes R vezes V vezes o seno de 90 graus, o produto dos módulos dos vetores vezes o seno do ângulo formado por eles. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica M vezes R vezes V. O momento linear do disco foi informado no problema. Como ele gira no sentido anti-horário, o seu momento angular é negativo. Então, o momento angular do disco vai ser menos I vezes ω0. O momento angular inicial do conjunto é igual à soma desses dois momentos angulares. Então, o L0 vai ser M vezes R vezes V menos I vezes ω0. Depois que a barata para, sua velocidade será igual à velocidade de um ponto na borda do disco, que é diferente da sua velocidade inicial. O momento angular da barata é igual ao produto do momento de inércia em relação ao eixo de rotação e a velocidade angular final do disco. Ela gira junto com o disco. O momento de inércia de um conjunto discreto de partículas é igual ao somatório dos produtos das massas das partículas pelos quadrados das suas distâncias até o eixo de rotação. Então, o I é igual ao somatório de I igual a 1 Tn de MI vezes RI elevado ao quadrado. Neste caso, temos apenas uma partícula, a barata.
Então, o momento de inércia da barata o I da barata vai ser m vezes r ao quadrado. Observe que a barata agora gira no sentido horário, gira junto com o disco, ou seja, o momento angular é negativo. Então, o momento angular da barata L da barata vai ser menos m vezes r ao quadrado vezes ômega. O momento angular do disco o L do disco vai ser menos I vezes ômega, né? Continua girando no sentido anti-horário. O momento angular do conjunto o L vai ser menos m vezes r ao quadrado vezes ômega, menos I vezes ômega. Aí podemos colocar o sinal negativo e o ômega em evidência e escrever como menos m vezes r ao quadrado mais I vezes ômega. Como não existe nenhum torque externo atuando sobre o disco, o momento angular se conserva. Então podemos dizer que menos m vezes r ao quadrado mais I vezes ômega, o momento angular final, é igual a m vezes r vezes v, menos I vezes ômega zero, o momento angular inicial. Resolvendo para ômega, o ômega vai ser menos m vezes r vezes v menos I vezes ômega zero sobre m vezes r ao quadrado mais I. Substituindo pelas medidas, fica menos 0,17, que é o valor da massa, vezes 0,15, o valor do raio, vezes 2,0, o valor de V, menos 0,0050, o valor de I, vezes 2,8, o ômega zero, dividido por 0,17, vezes 0,15 elevado ao quadrado, mais 0,0050. Se a gente fizer essas operações aí, dá menos 4,19 radianos por segundo. Escrevendo o resultado, o módulo do resultado, com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o ômega vai ser 4,2 radianos por segundo. A energia mecânica inicial do conjunto será formada pela energia cinética da barata e a energia cinética de rotação do disco. A energia cinética de uma partícula depende de sua massa e do módulo de sua velocidade de acordo com a seguinte equação. K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia cinética de rotação de um corpo rígido depende do momento de inércia desse corpo rígido em relação ao eixo de rotação e do módulo da velocidade angular de rotação, de acordo com a seguinte equação. O K de rotação vai ser 1 sobre 2 vezes I vezes ômega ao quadrado. Então, a energia mecânica do conjunto, a energia mecânica inicial, vai ser E0 igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado, a energia cinética da barata, mais 1 sobre 2 vezes o I vezes o ômega zero ao quadrado, a energia cinética de rotação do disco. A gente pode colocar 1 sobre 2 em evidência, então fica 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado, mais o I vezes ômega zero ao quadrado. Substituindo pelos valores das medidas, o E0 vai ser 1 sobre 2 vezes 0,17, que é a massa, vezes 2,0 ao quadrado, o V ao quadrado, mais 0,0050, o valor de I, vezes 2,8 ao quadrado. Se a gente fizer essas operações aí, dá 0,3596 joules. Na situação final, a barata gira junto com o disco, e a energia mecânica será igual à soma das energias cinéticas de rotação da barata e do disco. Então, o E vai ser 1 sobre 2 vezes o momento de inércia mr ao quadrado, vezes ômega ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes o momento de inércia do disco, vezes ômega ao quadrado. A gente pode colocar 1 sobre 2 vezes ômega ao quadrado em evidência, então fica 1 sobre 2 vezes ômega ao quadrado, vezes m vezes r ao quadrado, mais I. Substituindo pelas medidas, dá 1 sobre 2 vezes 4,19 ao quadrado, o ômega ao quadrado, vezes 0,17 a massa, vezes 0,15 ao quadrado, o raio ao quadrado, mais 0,0050 o valor do momento de inércia do disco. Efetuando esses cálculos aí dá 0,0774 joules. Então concluímos que a energia mecânica não se conserva.